neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Porto Seguro, conjunto da fé cantando em momentos no tabernáculo da fé. Meu barco navega no mar, de águas revoltas sem paz, terríveis trovões, tempestades de alto mar. Eu vou confiante, pois sei que meu Redentor vai também, e tem em suas mãos o controle da embarcação. Quase tento de não controlar, quase deixo o barquinho afundar, pois meus braços não podem a força do mar suportar. Cristo então me estende sua mão e controla a embarcação, sorrindo pra mim me oferece a salvação. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob as mãos de Jesus. Navegando nas águas geladas da terra, sinto o calor daquele que a tudo governa. Depois que entreguei a Jesus o rumo da embarcação, não tive mais medo das ondas do alto mar. Em breve irei atracar no mar onde a água é cristal, e onde estarei para sempre liberto do mar. Só então saberei como foi que Jesus até ali me guiou. Só então saberei como foi que meu barco saltou. Finalmente atraco no cais, que alegria poder encontrar nos barcos irmãos que também chegaram ao lar. O meu barco vai firme ao porto seguro, pois seu rumo está sob
Ouvintes, vamos lembrar mais uma vez de que Deus, pela graça, enviou a Israel uma coluna de fogo, um profeta, um sacrifício, com o fim de mostrar-se a si mesmo entre eles. Sendo assim, os trouxe para fora do Egito, através do Mar Vermelho. Notemos sempre que o homem dificulta as coisas. Era perfeito o que Deus provera para o seu povo. É perfeito o que Deus tem provido para nós. Isso não somente em relação a Deus, em benefício para o próprio Deus, não. Tudo que Deus estabelece para o homem é benefício do homem, em benefício do homem. Sempre em benefício do homem. Mas o homem é quem estraga a si mesmo. O homem é quem dificulta uma viagem que podia ser feita sob a coluna de fogo, o profeta e o sacrifício em poucos dias. Gastou 40 anos. Raciocina um pouco, pensa, deixa intervalo na meditação. Eles quiseram uma lei. Estou pregando, meditando baseado na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. Eles quiseram uma lei com o objetivo de terem grandes dignatários. E, na verdade, eles estavam atrás da coisa. Sempre tem aqueles que inspiram o povo a clamarem, a reivindicarem determinados direitos, mas não sabendo que os tais pensam somente em si mesmos. Assim são os partidos políticos. Então, dignatários para que eles pudessem ter algo a fazer dentro do programa. O programa era muito importante, determinava a história de Israel. E eles então queriam ter parte, mas não segundo Deus. Eles queriam ter parte sob um sangue político, projetarem-se a si mesmos. Sempre medito se Coré, Abirão, Datã estivessem como Calebe com Josué, os nomes deles estariam com o de Calebe. Eles estariam usufruindo e gozando de uma posição muito maior do que aquelas que eles queriam pleitear. Eficaz, e eles não teriam morrido, consequentemente, vidas e vidas teriam sido poupadas. Se não houvesse um levante. Contrariando quem? A Moisés? Não. Contrariando ao próprio Deus. Deus sabia que existia de certo, de errado em Moisés. Eles não tinham nada a fazer em relação àquilo que estava acontecendo com o homem
chamado diretamente por Deus. Deus trataria como tratou com Moisés. Deus não aceitou a interferência deles, nem de sua própria irmã Miriam, e nem do próprio irmão Arão, que estava junto com Miriam. Isto é sempre presente. Isso nunca ficou lá atrás. Isso sempre acompanha. Agora, eles queriam tirar proveitos próprios, personalismo, e com isso começaram com coisas diferentes. Eles querem fazer a mensagem mais santa e começam a praticar coisas para serem diferentes, somente isto. Mas, na verdade, é aquele mesmo Espírito operando. Se aquele mesmo Espírito opera hoje, você pode calcular aonde que ele opera. No meio de quem? Dos maometanos, budistas, muçulmanos? Não. Você vê que esse povo, eles têm uma unidade. Em relação à fé que eles têm, eles não têm conflitos. Mas o povo chamado cristão, muito especialmente da mensagem, porque é o Israel de Deus, então tem que ter tudo isso. Agora, esse Espírito está no meio de quem? O profeta diz que, na mensagem Os Ungidos dos Últimos Dias, que Deus havia começado com Moisés e não com Balaão. O Coré, o Abirão, o Datã estavam lá no Egito, dentro de Israel. Por que eles não apareceram lá e não enfrentaram o faraó? Que a cabeça deles ficaria lá mesmo. Eles não tinham nenhuma vindicação, não tiveram nenhuma vindicação lá dentro, portanto não teriam, como não tiveram nenhuma vindicação lá fora. Mas é só barulho, conturbação, murmuração, inveja política, personalismo e mais nada. Mas aqui está a grande verdade. Na mensagem Cristo é o mistério de Deus revelado. O profeta perguntando, o que eles fizeram? Afinal de contas, o que eles já fizeram pela noiva deste país? Vão aperfeiçoá-la agora? Vão salvá-la? É com novas mensagens? O que eles fizeram? O que eles fizeram, por si mesmo, os deixaram no deserto por 40 anos para vagarem e nenhum dessa organização jamais atravessou. Expressão do profeta de Deus. Calebe e Josué, os únicos dois que não cederam lá na razão, na murmuração dos covardes, daqueles que viviam de conveniências. Calebe e Josué disseram, nós somos capazes de tomar a terra, de olhar para a palavra de Deus. Mas os demais, por conta deles, a coisa toda teria fracassado.
Por isso, cada um deles morreu no deserto. E Jesus disse que eles estavam eternamente perdidos. Certo? Depois que ele havia mostrado as suas bênçãos e poder em suas eras. No seu dia, na sua hora, no seu momento, na fase presente da vida de cada um. Agora trazendo isso para as eras da igreja, no mundo gentil. O profeta aplica isso tão bem. Como Lutero, Wesley e assim por diante. Essas eras ficaram para trás. Elas não tinham realmente a palavra final, porquanto elas não eram do final. Era do percurso. E a igreja tem atravessado por esse deserto árido. E somente aqueles que viveram a hora presente do seu dia é que estão salvos. Os demais todos se organizaram. E o que resta? Luteranos, wesleyanos, metodistas, batistas e assim por diante. Eles disseram: nossos pais comeram maná no deserto. Veja só o que eles alegavam séculos depois, sendo filhos dos mesmos, raça dos mesmos, descendência dos mesmos, qualificados por Jesus Cristo como filhos do diabo. E se você procurasse pessoas santas naquela hora, só ia encontrar os tais, que eram santos, intocáveis. Ninguém podia falar da moral deles. Isto é, a moral pública manifesta, porque por detrás daquilo havia o quê? O que existia ali? Sepulturas caiadas por fora, podres por dentro. Aí que está. Eles combatiam adultério cometendo adultério. Eles combatiam o sacrilégio cometendo sacrilégio, violando o templo. Eles pregavam aquilo que podia levar o povo ao juízo. Mas na hora de atirarem a pedra, nenhum deles pôde atirar. Por que nenhum deles pôde atirar a pedra? Você já pensou nisto? Voltamos a afirmar, se você precisasse de uma pessoa santa ou de pessoas santas naquele dia, vocês teriam que procurar Anás, Caifás e os sacerdotes, aquela leva de gente que crucificou a Cristo. Mas vá para o tribunal, o julgamento temporário aqui, lá no relento, uma mulher entregue para o apedrejamento. Você não vê como esses filhos deles não gostam daquela montagem, a tentação? Eles não gostam. Eles reprovam aquilo. É porque eles estão ali dentro. A verdade é essa. Vê se eles já mostraram isso para o povo deles. A fita tentação que nós temos. Eles não mostram. E encontra muita coisa para alegarem. Guarda isso.
Aquilo não foi feito por acaso. Naquele tribunal temporário, Jesus disse: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Agora, quem qualifica pecado é o homem, é a ordem social. É quem qualifica. A mãe deles qualifica e chama de pecado social. Mas Deus não. O profeta, é claro, o profeta de Deus, William Branham, ele disse: culpado no mínimo, culpado no máximo. Naquela hora que veio uma tremenda vitória do amor divino. Veja só que tribunal está aqui agora. Todos eles estavam em pecado. E nenhum, quando Jesus disse: vós tendes por pai o diabo, ele mistura o céu se eles foram salvos. Se eles fossem salvos, Jesus faria uma mistura nos céus, o profeta diz. Em outras palavras, não. Vós tendes por pai o diabo. E a vida deles era uma mentira. Uma mentira louvada por todos que podiam olhar por fora. Os baianos dizem: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Cada um morreu no deserto. E Jesus disse que eles estão eternamente perdidos. Olha só que tremendo juízo nós nos colocarmos na posição de quem pode consertar as coisas. Mas aqui está, mais uma vez, você está com Josué e Caleb. Esse é seu grupo. Não partidariamente falando, somente 2 que saíram lá do Egito e entraram na era do vencedor, na terra prometida. E você está aí, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br. Volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.